Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite eu não tenho sossego, porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu o livraste. E a ti clamaram e escaparam em ti, confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não um homem opróbrio dos homens e desprezado do povo. E todos que me veem zombam de mim e estendes os lábios, meneiam as cabeças dizendo que confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Eu acabei de citar o Salmo 22, eu digo, né? Davi dizendo que o Messias, ele sofre, mas ele triunfa. Que Deus abençoe nós mais uma apresentação aqui nesse estúdio para levar mais uma palavra de fé e de esperança, de salvação e de consolo a todos que irão ouvir essa mensagem. Eu creio que a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus 4, ela é como uma espada viva ela é mais afiada e ela penetra na alma, juntas e medula. Eu acredito que a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos e as intenções da alma de cada um. E que Deus abençoe. Eu quero desejar a toda a nossa audiência um bom dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que nós estamos chegando à última hora da nossa estadia aqui nessa terra. Muito em breve acontecerá, como foi pregado aqui na programação anterior, os sinais, está tudo mostrando que Jesus está voltando. Que Deus tenha misericórdia. Eu desejo a todos um bom dia com Jesus. Eu quero, nesta oportunidade, falar aqui sobre um dia terrível, né? Que houve na face da terra. 2 dias terríveis, né? Mas antes de nós lermos a escritura que se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 23, versos 26 e 27, iremos ouvir uma linda faixa musical com Irmãos Viana. O hino é Um Profundo Rastro. Do rastro na areia ficava da pesa da cruz. O suor caía na areia quente, brilhava o sol. Mas Cristo calado, já muito cansado, não reclamou. E subindo ao monte foi agonizante. Cena de amor, amor verdadeiro, sincero e puro, que não vai ter fim. Deus amou o mundo com amor profundo, padeceu por mim. Amor verdadeiro, sincero e puro, que não vai ter fim. Deus amou o mundo com amor profundo, padeceu por mim.
forças estendeu as mãos, e naquele instante, sem perda de tempo, um soldado apregou. Mas Cristo calado, já muito cansado, não reclamou, e subindo ao monte foi agonizante. A cena de amor, amor verdadeiro, sincero e puro, que não vai ter fim. Deus amou o mundo com amor profundo, padeceu por mim. Amor verdadeiro, sincero e puro, que não vai ter fim. Deus amou o mundo com amor profundo, padeceu por mim. Deus amou o mundo com amor profundo, padeceu por mim. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que Deus abençoe toda a nossa audiência. Se tiver alguém enfermo, vai sair curado. Se tiver alguém triste, vai ser consolado. Se tiver alguém perdido nas drogas, na criminalidade, é só aceitar Jesus Cristo, que Ele dará o seu perdão e a sua salvação. Então, aqui no livro de São Lucas, capítulo 23, verso 26, está escrito: Jesus a caminho do Gólgota. Jesus a caminho do Gólgota. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que levasse após ele, né? E seguia ali uma grande multidão de povos e de mulher, os quais elas batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e pelos vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurado é as estéril, e os ventres que não amamentaram, e os peitos que não amamentaram, digo. Mas que diziam, eles começaram a dizer para os montes: cai sobre nós, e os outeiros nos cobre. Senhor Deus, Pai eterno, me ajuda, Senhor, porque eu não sou nada, sou indigno, mas o Senhor é o Deus poderoso. O Senhor falará aos corações, não é eu que vou falar, Senhor. As palavras do Senhor é vida, e nós precisamos da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa hora, ó Pai, que o Senhor venha me ajudar, porque eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, em todos e sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar de 2 dias terríveis que houve na face da terra. Um deles foi lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, todos os pregadores sabem, até decor, que ali o diabo, a serpente, ela enganou Eva. Então, Eva, os pregadores ensinam por aí que a Eva comeu um abicope, uma maçã. Isso na Bíblia nunca relata maçã na Bíblia. Fruto não é uma maçã. Ali todos nós sabemos que foi um ato sexual.
foi o pecado que destruiu a raça humana, conforme está lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 26, 23, 26, o apóstolo Paulo chega a dizer que a raça humana foram todas destituídas da presença de Deus. Você já pode pensar um pouquinho? Adão e Eva viviam ali no paraíso. Eles não precisavam trabalhar para comer. Eles não tinham problema de enfermidade. Não tinha problema, nada que atormentasse. Ali não tinha o que nós vemos hoje aí, rodando o mundo inteiro, os tornados, destruindo tudo, né? Eles não tinham nada disso. Mas quando a Eva, ela então deu do fruto para Adão, ali foi aonde a raça humana teve um dia escuro na vida. Eu acredito que Adão, quando aconteceu aquilo, ele pensou: agora, daqui para frente, vai ser só tristeza, só angústia, que o próprio Jesus, o próprio Deus, eu digo, ele falou para Eva: por causa disso, você agora vai ter filho com dores de parto. E Deus falou para Adão: você agora vai ter que trabalhar, Adão. O que eu acho interessante, estava pensando isso hoje, que Adão lá não precisava trabalhar, mas depois da queda dele, da queda da raça humana, ele tinha que trabalhar. E hoje nós também trabalhamos para comer. Mas Jesus chegou a dizer, lá no livro de São João, capítulo 14, a partir do verso 1 ali, disse: não turbe os vossos corações. Crê em Deus, crê também em mim. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Que se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar. E se eu for, levarei vós, para que onde eu estiver, estejais juntos. Então, nós estamos aqui hoje trabalhando para poder sobreviver. Mas nós, quando chegar naquele paraíso, como nós chegar no novo céu, na nova terra, nós não vamos precisar trabalhar. Isso é por causa da queda do homem. Ali é como se o dia transformasse em treva, escuridão na vida de Adão e Eva. E nós estamos vivendo uns dias também de treva. Mas você fala: ô evangelista, tanta energia que nós temos aí, tanta hidrelétrica, Deus fala é de treva espiritual, não é de treva natural. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, ali no verso 6, os leitores podem encontrar muito bem uma passagem que fala a respeito desses dias que nós estamos vivendo, que não é dia e nem é noite. Você já viu quando chega um tempo, à tarde, ali, você vê que o sol está se pondo, aí fica aquela coisa, aquela penumbra, né? Não é dia e nem é noite, você não sabe nem o que é. Mas aqui o profeta Zacarias, ele diz que o dia do Senhor, ele é um dia conhecido, não é dia e nem é noite, mas no tempo da tarde haverá luz, e luz da palavra de Deus. Nós temos aqui outra passagem, outra narrativa, que os religiosos, quando eles liam lá os pergaminhos, eles achavam que um dia o Messias viria aqui na terra.
Vocês sabem que lá, creio que se não me foge, no livro de Deuteronômio, né? Vocês podem encontrar que, creio que é Deuteronômio 22, que Deus, ele vem falando desde o livro de Gênesis, ele vem falando. Ali no capítulo 14, 3, versículo 15, ali está escrito assim, que da semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Eles liam isso, mas eles esperavam que esse Messias, né, seria um homem que viria de acordo com os preceitos, com os dogmas, com os credos. E ali disse o Moisés, chegar a dizer que o mesmo Senhor suscitará no meio de vós. Isto é falando para os filhos de Israel, quando o Messias viesse aqui na terra. Eles liam tudo isso, que nem eu acabei de ler lá, Salmo 22, eles liam tudo, eles liam lá, Isaías 7, 14, eles liam lá, Isaías 53, falando desse Messias. Mas, quando o Messias veio aqui na terra, eles não compreenderam. Por quê? Não veio de acordo com os preceitos e com os dogmas, com os credos, né? Que nem nós vemos aqui a história, né? Jesus Cristo, ele iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. E Jesus sabia de tudo que aconteceria na vida dele. Ele sabia que um dia ele ia ser entregue nas mãos dos ímpios, dos pecadores, para ser crucificado. E nós encontramos, meu irmão, que ele chegou até dizer, quando ele falou essa passagem, que ele ia ser entregue, Pedro ali, que era um homem muito nervoso, né? Pegou uma espada, cortou a orelha ali do filho do Malco ali. Jesus pegou a orelha daquele moço, colocou no lugar. E Jesus disse que quem ferisse a espada seria ferido. Vocês sabem que Pedro, ele morreu ferido à espada também. E nós vemos aqui que ali, quando Jesus ia indo lá para o Gólgota, ali, aquela cruz tão pesada, madeiro maciço, né? Aquela cruz tão pesada, colocaram nos ombros dele. E a história narra que muitas vezes Jesus Cristo caía e ali ele chicoteava. Eu falo com propriedade. Hoje nós vemos o estado dos direitos humanos. É uns direitos que não é para todos. Esses direitos humanos, eu não vou falar para quem que é, porque todos nós já sabemos a situação que está o mundo na criminalidade. Hoje, se uma autoridade, se um policial olhar para a cara de um bandido, de um marginal, pelo menos com a cara feia, é perigoso aquele marginal falar com o seu advogado e processar aquele policial. Nem podia, hoje nem pode olhar com cara feia mais. Os direitos humanos vêm em cima. Será que se Jesus Cristo voltasse aqui hoje, será que esses direitos humanos defenderiam Jesus dessa chicotada? Ali a chicotada era tão grande que do seu corpo corria sangue. Mas eu quero dizer, aquele sacrifício da cruz, né, era inevitável, porque anjos não poderiam salvar, profeta não poderia salvar, ninguém poderia salvar. Mas Deus, ele conta ali no livro de Salmo, no capítulo 8,
Ali diz que Deus enviou Jesus Cristo e ele se fez menor do que os anjos. Veja bem, aquele sacrifício era necessário para que o homem, a raça humana, voltasse a ter de novo comunhão com Deus. Porque quando Adão pecou, nós ficamos destituídos. E aqui nós encontramos, irmão, que como aconteceu naqueles dias lá, eu creio que Adão, para ele aquele mundo escureceu. E aqui no livro de São Mateus, no capítulo 27, nós encontramos que eu acho assim tão triste. É uma pessoa ser zombado, sabe? Ficar chacota. E a raça humana não saber que estavam fazendo chacota de um que veio para trazer paz na terra, de um que veio salvar. E aqui no São Mateus 27, 42, está escrito assim, eles zombavam de Jesus, dizendo assim, salvou os outros, então salva a si mesmo, ou não pode salvar. Se você é rei de Israel, desça agora da cruz, e nós creremos nele. Você não confiou em Deus? Que Deus livra agora, se ama, porque disse, eu sou filho de Deus. E os mesmos ali lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam, era com Jesus. E desde aquela hora, da hora sexta, todos nós sabemos que a hora sexta é meio-dia para os judeus. Houve treva sobre a terra. O sol não deu a sua luz. A lua não apareceu em protesto contra a raça humana. O sol não apareceu. O sol não deu a sua luz. A lua não apareceu. Tudo ficou negro. Então, ali houve só treva. E eu quero dizer, meus queridos, que tudo é religião. Lá, a raça humana foi por causa do Evangelho. E hoje não é diferente também. Quando Jesus também veio aqui na terra, foi por causa do Evangelho. O Evangelho de Jesus não era de acordo com os fariseus, saduceus, com os libertinos, com os herodianos. E aqui nós encontramos que quando Jesus entrou em cena com 30 anos de idade, ali ele foi rejeitado. E até o Pilatos falava, se você é rei dos reis, rei dos judeus, Jesus falou assim, eu não sei, é você que está falando. Você não encontra na Bíblia um lugar onde Jesus diz, eu sou o rei, eu sou o rei. Hoje, nós estamos num mundo que o Evangelho virou pragmatismo. Hoje, os pregadores estão pregando o Evangelho segundo os seus pensamentos. Quando Jesus falou para os discípulos, vocês ficam lá em Jerusalém, vocês vão receber um poder, e esse poder, vocês vão sair pelo mundo, anunciando o Evangelho. Hoje, nós vemos, eu olho assim, eu entro na internet, eu vejo cada aberração, cada coisa que esses homens falam. Eles não têm conhecimento da verdade. Jesus Cristo, ele nunca mandou o homem construir igreja. Jesus mandou pregar o Evangelho. Você não acha um dos apóstolos construindo igreja? Pedro, Mateus, Tiago, você não viu ninguém construindo igreja.
Eles saíram pelo mundo a pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, que Cristo tinha ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, era vão essa maneira de crer, como disse o apóstolo Paulo. E hoje ainda tem pregadores, teólogos, né? Esses homens refinados, que eles falam que a ressurreição não aconteceu. Mas se não aconteceu a ressurreição, como é que nós vamos ser salvos? Porque a nossa vitória foi quando Cristo ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, Ele testificou para nós que um dia nós também, mesmo se nós chegar a partirmos, às vezes eu fico pensando, né? Eu estive no velório essa semana que passou e ali uma mãe de família chorando, angustiada, por causa de um filho até novo, 40 anos de idade. A sua esposa chorando. Eu já pensei, foi por causa daquele dia que Adão e a Eva lançou a humanidade no lixo, na perdição. Mas aqui o apóstolo São Paulo, ele nos ensina, é 1 Coríntios capítulo 15, 54, diz assim, versículo 54, está dizendo assim: porque o quanto que é isso que é corruptível, né? Essa nossa matéria, ela vai um dia se revestir de uma incorruptibilidade. Porque o que é mortal vai se revestir da imortalidade. E nós sabemos hoje que o verdadeiro cristão, ele não precisa ter temor da morte. Porque para nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Paulo chega até a dizer que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos a morte daqueles que estão na sepultura. Eu estou tão certo que uma hora dessa, até tem um cantor chamado Galeguinho, ele diz que quando os ventos a mais de 100 por hora, só está restando agora a vinda do Filho de Deus. E não está tendo vento, não é 100 por hora não, já está tendo vento a 300 por hora. Não existe país nessa terra aqui que está isento dessas coisas. Jesus Cristo, qualquer hora dessa. Agora, eu já vi pregador falando que quando Jesus vier aqui, ele queria dar um abraço em Jesus. Gente, Jesus não vai vir mais nessa terra. Se tiver alguém falando que Jesus não vai vir aqui nessa terra, está te enganando você. Ele mesmo chegou a dizer, o apóstolo São Paulo chega a dizer que o mesmo Senhor, ele vai descer com alarido. Você, meu irmão, meu querido, você não sabe o que é o alarido? É só você ler lá, Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. O próprio Deus falando, eu vou enviar o profeta Elias, antes que esse dia terrível, vai chegar um dia terrível na terra, em que o próprio Jesus chegou ali dizer que muitos vão querer morrer. E ele chegou a dizer, ai dos peitos que amamentam, ai das mães. Irmão, a coisa vai ser muito terrível. A gente vê ali, e nem aconteceu no estado do Paraná, naquela cidade lá, ali destruiu tudo. As pessoas olham assim, fica pensando, o que é isso, meu Deus? Isso nunca aconteceu. E uma coisa você pode quer saber, que o apóstolo São Paulo, ele chegou a dizer que uma hora dessa, Jesus Cristo vai tirar a sua igreja. Porque o alarido, para você que não sabe, é a mensagem do profeta. O próprio Jesus chegou a dizer, em São Mateus 17:11, ele falou assim, o Elias virá. Será que você sabe o que é o verbo virar? É futuro, meu querido. O Elias virá.
Ali fala de 2 profetas no mesmo espírito e virtude do profeta Elias. João Batista era no espírito e virtude do profeta Elias. E o William Marion Branham, que veio no espírito e virtude do profeta Elias. Jesus disse, o Elias virá e ele vai restaurar todas as coisas. Restaurar o que, evangelista? Restaurar o batismo. Hoje vocês estão vendo aí, né? A grande igreja católica está tentando reformar, dizendo que aquele grande imperador Constantino, ele errou colocar a Maria como mãe de Deus. Daqui a pouco, você sabe o que está acontecendo isso? Se vocês não sabem, fica sabendo. Porque lá no filho de Jesus, o Herodes, ele era político. E o Anás, o Caifás, Pilato, eles eram religiosos. E o Pilato era inimigo do Herodes. Eles eram inimigos um do outro. Não poderia ver a cara um do outro. E então o que aconteceu? O Pilato se fez amigo com Herodes. E hoje, eu não estou falando isso daqui para desabafar. Mas o concílio ecumênico, o que é o concílio ecumênico? É a união da Igreja Católica com os protestantes. É a união. Então, vão rejeitar a mensagem, vão perseguir o povo da mensagem. Eu não estou esperando bonança aqui nessa terra. Um dia desse, nós poderemos ficar sem comer, nós poderemos ficar sem moradia, nós podemos ficar... Mas uma coisa, sabe? Se você sabe ou não sabe, fica sabendo. Quando o Espírito Santo se apoderar dessa noiva de Jesus Cristo, não é da noiva de Satanás, que tem 2 noivas na terra. Tem a noiva de Jesus Cristo e tem a noiva de Satanás. A noiva de Satanás, ela está aí com as igrejas cheias, super abarrotadas, com seus evangelhos pragmáticos, homens pregando o que sabe da sua mente, desprezar a palavra de Deus. Mas, uma coisa eu digo, eu não estou preocupado com o que comer, porque quando Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, depois que ele ressuscitou, ali ele andou com os apóstolos, deu uma volta na cidade de Jerusalém, e ele ficou, os santos do Velho Testamento, quando Jesus ressuscitou, você não sabe? Pode saber, os santos do Antigo Testamento, o que era? Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles lá que estavam lá em prisão. Quando Jesus bradou na cruz do Calvário, Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, morrendo ali, ele, depois daquele terremoto, ele foi lá no inferno. Agora tem pregadores que não existe inferno. Jesus foi lá no inferno. E quando ele chegou lá no inferno, ele bateu na porta. O diabo falou assim, quem que será? Sou eu. Mas eu quem? Abre a porta. Quando Satanás abriu a porta, Jesus tomou a chave da mão dele e soltou todos que estavam aprisionados. Abraão, Isaac, Jacó. Creio que todos saíram para fora. E eles deram uma volta com Jesus depois de ressuscitado. Ficou 40 dias aqui no mundo. Agora eu não vi falando que eles comeu comida, nada, e viveu. E uma coisa assim, Jesus chegou a dizer, creio que é São Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Você, meu irmão, sabe de uma coisa, se você está vivendo aí esse evangelho pragmático, que é o homem que determina, né? Inclusive, hoje nós vemos que os homens não querem mais pregar o evangelho. Eles querem um entretenimento nos púlpitos. Você entra na internet aí, você vê cada aberração. Eles põem coisa de entretenimento. Pastores, homens refinados. Eu vi um grande homem do Brasil, dando um testemunho feio, horrível. Um dia desses vão saber que Deus mandou um profeta, porque lá
Em Amós, no capítulo 3, verso 7, está escrito: eu não faço nada, Deus falando, eu não faço nada sem avisar os profetas, os meus servos. E você sabe de uma coisa, Apocalipse 3, ali versículo 14, Deus está condenando essa era de Laodiceia, essa era cega. Essa era está cega por dinheiro, ela está cega pelo mundo, mas Deus vai arrancar a sua igreja e Ele vai abalar esse mundo com um terremoto. O sol vai ficar escuro como um saco de silício, a lua vai ficar vermelha, aí você vai querer morrer, mas a morte não vai chegar. Deus abençoe, aceite Jesus Cristo e seja batizado conforme está lá no livro de Atos 2, 37, 38. Atos 8, 16, Atos 10, 48. Batiza no batismo verdadeiro. Mas você fala: ô evangelista, mas eu faço o que Jesus mandou. Jesus não mandou ninguém repetir aquelas palavras. Ele mandou cumprir a ordem. E os apóstolos cumpriram a ordem. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Que você seja abençoado através dessa palavra. Eu não estou pregando com nervosismo, só estou apenas advertindo, em nome de Jesus.